E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Tô aqui para nossa live de hoje. E aí, tudo bem, gente? Deixa eu dar uma organizada aqui. Ai, tá meio tortinho. Bom, e aí? Tô vendo aí o pessoal entrar, né? Participar da live. Vamos bater um papo aqui, né? Pra gente discutir um pouquinho como tá a situação, né? Vocês podem me dar uma luz, eu vou dar uma luz aqui pra vocês, né? Vamos conversar um pouco sobre a situação. Que a situação tá... Tô te vendo aí, viu, Letícia? Ei, Álvaro. Então, gente, eu tô um pouco preocupada, porque hoje já é 3 de agosto, né? A gente ainda não tem nada aqui. Aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas esse aqui é um canal de informações do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? O Bureau de Assuntos Consulares. E a gente não tem nada, por enquanto, a respeito dos vistos de trabalho, gente, nada mesmo. Eu realmente estou preocupada, porque eu esperava que... Um pouco torto, né, gente? Desculpa. Eu realmente esperava que a gente tivesse boas notícias aí, né, agora, esses dias. E já procurei, já mexi em tudo, inclusive em outros canais também, norte-americanos, né, pra gente ver se a gente tem informação, alguma coisa assim mais oficial, alguma coisa assim mais esclarecedora, né, com relação a alguma retomada ou pelo menos os vistos de trabalho. Olha lá, ó, o Álvaro tá lá nos Estados Unidos, ele tá falando assim, ó, os rumores que vão abrir em novembro. E também eles querem ver como vai ser o comportamento do Canadá aberto para o Brasil. É isso aí, ele falou uma coisa interessante. Hoje eu vou falar aqui pra vocês o que tá acontecendo, né? Tem muitos países que estão já anunciando aí as reaberturas, né, para brasileiros vacinados. Inclusive um deles é o Canadá. Por isso que o Álvaro falou aí. E é exatamente isso, gente. Olha, Estados Unidos aparecerão novos casos, né, de cepa delta. A Thaís tá aí. Obrigada, Thaís. Boa noite. Tá tudo bem? Então, primeiro eu vou conversar aqui com vocês, vou contar as novidades, o que tá acontecendo, vou falar sobre as fronteiras, os países que estão se abrindo, tá? A situação dos consulados aqui no Brasil. E eu quero falar um pouquinho a respeito de visto americano de estudante, que tem muita gente perguntando a respeito nas nossas redes sociais, além da questão de fazer uma tentativa fora do país quando se trata de um visto de trabalho, enfim, tá? Então eu vou falar um pouquinho de cada coisa, vamos lá, vamos com calma pra gente pegar o fio da meada, tá? Aqui ó, Bia, aqui na Flórida os casos aumentaram muito a respeito do Covid. É exatamente o que tá acontecendo. Né? Eu tenho acompanhado os canais norte-americanos, o que tem acontecido? Devido ao aumento de casos de Covid nos Estados Unidos, principalmente entre aqueles, né, que optaram por não ser vacinados, o que aconteceu? O governo americano se preocupou e qual foi o resultado de tudo isso? Um retrocesso, né? Então... a gente tá com muito receio depois dessas informações, por quê? Como aumentaram os casos, o governo alguns estados voltaram a utilizar máscara, coisa que nem estavam usando mais, né? Então voltaram a pedir às pessoas, à população que utilizasse máscaras, inclusive foi fechadas fronteiras terrestres até dia 21 de agosto, se eu não me engano, entre Canadá e Estados Unidos e México e Estados Unidos. Então, assim, houveram várias restrições, né, além das restrições que já estavam em vigor. Então, isso quer dizer, em vez de progredir, de melhorar, teve o quê? Um recuo, né, pra quê? Uma maior atenção, uma maior proteção, né, para que esses casos não se disseminem mais, enfim, que consigam controlar. O governo americano quer tentar controlar o que está acontecendo.
Então, diante disso, o que acontece? A gente começa a ficar com muito receio de que algo aconteça ainda esse ano com relação à retomada de atividades de rotina no Brasil, junto aos consulados e à embaixada, tá, gente? Realmente há um receio muito grande. A gente não sabe o que vai acontecer, não tenho nada oficial ainda assim para falar para vocês. Olha, recebi essa notícia, ou foi publicada essa notícia, né? Não tem nada no site da Casa Branca ainda, que é um canal muito bom também pra gente ficar sabendo das coisas. Mas o que eu tenho pra dizer é que a gente tá tenso, né? A gente tá... Pra gente tá muito tenso, porque a gente quer concluir o processo, né? A gente tá com muito processo em andamento. Nosso objetivo era concluir aos poucos os processos pra gente, né? Inclusive, assim, dar uma atenção mais detalhada pra cada um, porque tá acumulando muita coisa e, né, acaba que a gente também tá sobrecarregado. A gente vai ficando um pouco, né, humanamente difícil a gente cuidar, né, de 50 mil pessoas sozinho, né? Tipo assim, é muita gente. Tô falando esse número aleatório, viu, gente? Mas assim, a gente tem feito o nosso melhor, a gente, né, cuida de cada cliente do jeito que a gente tenta fazer da melhor forma possível, tá, gente? Então, diante dessa situação, a gente ainda não sabe como que vai ser, né? Por enquanto, os agendamentos de outubro, né, teve uns cancelamentos, assim, aleatórios, que a gente reagendou para novembro, imediatamente o consulado cancelou no outro dia. Olha que loucura! Então, aconteceram umas coisas estranhas nesse tempinho, sabe? Umas coisas diferentes, a gente não sabe muito explicar por quê, mas a gente tá acompanhando todo o procedimento, tudo, e a gente tem pedido a Deus aí que as coisas voltem, né? E sejam retomadas de uma forma gradativa, mas saudável para todo mundo e, né, que consigam o próprio serviço dos Estados Unidos consiga ser um serviço que atenda, né, a gente, porque realmente é um acúmulo muito grande, tá, de vistos a serem renovados. Bom, gente, vou falar aqui agora sobre os vistos que estão sendo emitidos. O que é isso? Os vistos que estão sendo emitidos no momento são aqueles cujo consulado considera uma exceção de interesse nacional, tá? Que é um NIE. Quais são esses? Só para vocês entenderem. Esses são os vistos de estudante. Todos os vistos de estudante podem ser agendados. Agora, inclusive, tem datas a partir de amanhã, né? Agora não dá mais tempo de agendar, então amanhã não tem, mas tem datas para partir depois de amanhã. Inclusive, eu tenho cliente fazendo entrevista depois de amanhã. Essa semana a gente tem vários clientes fazendo entrevista. O que acontece? O visto de estudante, ele está sendo processado para aquelas pessoas que estão indo fazer cursos, seja de línguas, ou seja, universidade, colégio, né, um curso vocacional, não interessa. Se é um visto de estudos, ele tá dentro da regra, quer dizer, se é um curso de estudos, né, e a pessoa está estudando mais de 4 semanas, o que significa um período de longa duração, a pessoa está elegível, sim, para a regra, né, que é poder agendar, fazer uma entrevista, né? Não quer dizer que ele vai ter o visto aprovado, mas que ele tem ele tá dentro, né, dos requisitos para ser elegível para um NIE, para uma exceção de interesse nacional, tá? Obrigada, Eli. O atendimento da Catarina é ótimo mesmo, a gente adora. O que eu tenho aqui para dizer com relação ao visto de estudante, gente, tem muita gente com dúvida. O que é um visto de estudante? Para começar, um visto de estudante é quando o objetivo é estudar, né? E que seja um objetivo verdadeiro, genuíno. Então, a primeira coisa para solicitar um visto de estudante é ter uma matrícula, né? Ter sido aceito numa instituição de ensino. O que é isso? Ter uma matrícula ativa junto a uma instituição de ensino. Essa instituição de ensino, ela vai processar um documento, né? Ela vai te enviar um documento, né? Que é relativo à matrícula, chamado I-20, I-20, né? O I-20 é um formulário, é um documento aonde, por causa dele, a gente tem que pagar uma taxa de reciprocidade, uma taxa referente a ele, tá? Que chama-se taxa SEVES,
são normalmente $350. Tem a taxa consular normalmente, tem que agendar, tem que fazer entrevista pessoal, tá? E tem que convencer o oficial consular de que aquele momento é o seu momento de estudar, né? Por que você escolheu essa instituição de ensino primeiramente? Por que você escolheu agora, né? Por que o seu momento é agora? Essas coisas. É claro que se é uma situação genuína, uma situação coerente, uma situação que tem a ver, né, com o seu histórico de viagem, seu histórico de qualificação profissional, né? Isso vai te trazer um retorno, e não só academicamente falando, mas um retorno para um plus no mercado de trabalho, devido à sua profissão, ao seu... Tudo isso, né, vai ser analisado, e as perguntas que serão feitas a você é justamente a respeito disso, porque o oficial consular, ele quer escutar, entender que realmente, né, é esse seu objetivo, é esse o resultado que você busca, né, e aí ele vai avaliar se essa é sua hora de ir mesmo ou não. Agora, lembrando que, lógico, né, gente, a gente tá indo estudar, mas se você vai estudar 3 meses, 4 meses, por exemplo, você deve comprovar um vínculo no Brasil para que você retorne após os estudos e retome, né, a essa atividade, a um vínculo que você tem aqui, né? São análises diferentes. Uma pessoa que está indo fazer um curso de inglês, né, de línguas, por um período, sei lá, de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, de uma pessoa que está indo para a universidade, né, que vai passar nos Estados Unidos por 4 anos, sei lá, 5 anos, às vezes até mais, porque vai fazer um OPT depois, né, um estágio, ou então que a pessoa que vai para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos, vocês entenderam? Então, assim, cada caso é um caso. Por isso, a necessidade de uma assessoria personalizada para o seu caso, uma assessoria que vai te esclarecer realmente, né, como que deve ser sua entrevista, o que você tem que estar bem preparado, para quê, como, né, o que possivelmente vai acontecer. Então, assim, como que você deve se portar, né, o que você vai precisar realmente convencer ali naquele momento da entrevista. Ou seja, isso tudo faz parte de uma assessoria personalizada, né? Aqui eu não tô para dar assessoria, eu tô aqui para bater um papo, para falar do que acontece. É porque tem muita gente com dúvida com relação ao visto de estudante. Como é o visto, né? Que praticamente só ele, os vistos J também relacionados a uma atividade acadêmica também estão sendo processados, tá, gente? Então, as pessoas tem muita gente interessada, né, e na expectativa de tirar um visto de estudos. Então, assim, o ideal realmente, né, conversar com a gente, conversar com o consultor especializado para esclarecer, conversar as condições, porque não é só ter uma matrícula na escola que você vai receber o visto, né, você vai passar por uma avaliação, tá? Então, essa questão do visto de estudante, inclusive eu pretendo fazer um vídeo, vou colocar lá, e quem ainda não assinou o canal do YouTube, não se inscreveu, desculpa, assinou. Quem não se inscreveu no canal do YouTube da Mundial Vistos, é muito interessante, vai lá e se inscreva, né? Essa semana eu tô me organizando aqui pra gente tentar aí soltar uns vídeos novos, subir uns vídeos novos relacionados a esse assunto que tá em alta, né? Pra deixar muito claro pra vocês a situação, né, como deve ser, né, quem faz uma escolha por, né, fazer uma entrevista, contratar um visto de estudos, tá? Bom, gente, manda coração aí, hein, daqui a pouco eu vou começar a responder esses questionamentos, eu quero coraçãozinho, adoro coração. Bom, com relação aos vistos de trabalho, né, gente, que é o que eu comecei a falar no início, é o seguinte, realmente ainda não tem disponibilidade normal, não tem nenhuma disponibilidade de vagas agora em agosto ou setembro, não tem, tá? Agosto ou setembro foi tudo cancelado, né? Então as agendas estão assim, a gente olha, não tem vaga pra nada. Outro dia apareceu uma vaga em agosto, eu fui lá,
agendei, eu agendei e eles desagendaram na hora. Acho que foi tipo uma falha, né, que tá acontecendo. Agora, eu não sei se tá acontecendo isso porque eles estão né, reorganizando a agenda para liberar alguma categoria né, categoria de visto, que pra mim tem que ser os vistos de trabalho, no meu ponto de vista. E eu acho que no ponto de vista de todo mundo, né, gente? Porque não tem como serem outros vistos agora. Então, os vistos de trabalho são todos aqueles relacionados a uma atividade remunerada, que seja J1 de au pair, J1 Work and Travel, H1B, H2B, H2A, todos, o L, né? Todos que são relacionados a trabalho, né? Bom, a gente ainda tem esperança que isso aconteça, né? Eu fiquei sabendo assim, né, gente, rumores de que haverão algumas informações novas aí em breve ainda, né? Tá pra sair umas informações novas a respeito dessas coisas. Mas realmente a gente não tem certeza do que vai acontecer, né? O último pronunciamento deu uma assustada, que foi essa recuada. Existem rumores aí de reabertura de fronteiras ainda no final desse ano, mas o Canadá, como eu comecei a falar, é um país que já anunciou que em setembro vai reabrir as fronteiras para brasileiros já vacinados, né? Lógico que tem algumas exigências, né? E devem sair as regras em breve. A gente vai receber essas regras, né? Com certeza a Air Canada vai mandar, o governo canadense vai encaminhar e a gente vai receber e eu vou estar aqui falando com vocês. Então, se vai reabrir, é aquilo que a gente falou também, né? Que há 2 semanas atrás eles anunciaram que voltariam a processar os vistos também de visitantes. Então, quem já tem visto americano também aprovado, lembrando que tem direito a solicitar o ETA, né? Que é uma autorização eletrônica que é rápido, né, fácil mas né, é rápido, prático e né, tem praticamente as mesmas regras. Tem uma regrinha específica de trânsito terrestre entre Estados Unidos e Canadá, mas né, ainda aí tem que conversar direitinho com cada cliente para esclarecer isso aí. Mas se você tem um visto americano válido e quer tirar uma autorização de entrada para o Canadá, é possível, a gente vai começar a aplicar, tá? As autorizações também, além de solicitar os vistos, né? O visto mesmo colado no passaporte físico. E é isso, a gente hoje teve alguns vistos concluídos do Canadá que foram solicitados o ano passado, né? Visto de trabalho, visto de estudos, então é o que eu tô falando. Eu acredito que as coisas, aos pouquinhos, elas vão chegar no lugar, né? Mas a gente ainda não tem certeza de nada, porque eu tô achando estranho. Sinceramente, na minha opinião, tá tudo muito caladinho, tá tudo muito quietinho, entendeu? Então, isso deixa a gente meio preocupado, né? Bom, a gente tem alguns agendamentos agora, como a gente teve um feedback positivo, né, de visto de trabalho feito em outro país, que eu sei, que eu tenho certeza e que eu ouvi o feedback de cliente que foi positivo, que deu certo, que foi tranquilo, é na Colômbia, tá? Não sei de outros países no momento, né? A gente teve um momento antes do Chile fechar para brasileiros que o pessoal conseguia tirar no Chile. Então, assim, cada país está reagindo de uma forma, né? Cada momento é né? Então, assim, hoje eu tenho um feedback positivo de visto de categoria L solicitado na Colômbia e com uma resposta positiva, vistos aprovados, tá, gente? Agora, é uma responsabilidade grande de quem decide fazer isso, porque nós, né, como uma empresa especializada, a gente não pode garantir nada. A gente pode te orientar. Inclusive, eu tenho um contato de uma pessoa que pode receber lá, né? Faz uma recepção mesmo para dar uma força se tá em outro país. A língua lá né, o espanhol. E não sei se
pessoal tá preparado, a entrevista ela tem que ser em espanhol ou em inglês. Como a gente tá falando de um visto aqui que é visto de trabalho, subentende-se que todo mundo aí tenha proficiência, pelo menos no inglês, para fazer entrevista lá, né? Fazer em inglês. Então, assim, beleza. A gente tem alguns clientes, sim, agendados em outros países, tá? E logo que cada entrevista que sair, que for feita, a gente vai ter um feedback e eu vou vir falar aqui pra vocês se foi positivo, se não foi e por que não foi, tá? Agora, é importante dizer que essa é uma responsabilidade de quem, né? Quem tem que assumir essa responsabilidade de ir pra fora, de ter esse custo, de ter esse, né, fazer esse investimento todo é de quem quer tirar o visto e tá, e decidiu se submeter a isso, né? A gente tá tentando ajudar, mas o visto, a avaliação não depende da gente, tá bom? Bom, eu vou começar a responder alguns questionamentos, mas antes disso eu queria falar para vocês, não sei se vocês estão acompanhando aí todas as notícias, mas aí também foi publicada uma notícia hoje super legal, né, que a Espanha, a partir de hoje, 3 de agosto, ela passa a receber, né, brasileiros, tá? Brasileiros totalmente vacinados podem viajar para a Espanha. E diz o seguinte, isso foi publicado é um decreto que foi publicado no Diário Oficial lá, espanhol. Então, a gente tá vendo que os outros países, principalmente a Europa, já estão começando a se abrir para brasileiros, né? Por motivo fazer turismo mesmo, passear. Agora, é importante saber o seguinte, a vacina, ela tem que ser uma das vacinas aprovadas pela União Europeia ou pela Organização Mundial da Saúde, né? Aí tem gente falando, a Coronavac a Coronavac não é a Coronavac. Gente, tem que entrar tem um canal que fala, porque tem algumas vacinas que estavam em avaliação, tem algumas vacinas que, entendeu? Então tem que entrar e olhar, tem a lista lá, é tudo oficial. Aqui, ó, depois eu posso colocar aí, né, embaixo aí da live que vai ficar gravada, que vai ficar aí, colocar aí pra vocês um link de onde vocês encontram uma série de informações a respeito disso, tá bom? Desculpa, eu ia falar, tem que ter tomado as 2 doses e a última dose ela tem que ter sido tomada no mínimo 14 dias antes de entrar na Espanha, né? Então assim, é só pra vocês verem, tem notícia boa, né? A gente tem notícia aí de que cada dia, né, um país se abre, ó, Suíça, Finlândia, Espanha e por aí vai. O tempo inteiro tem país se abrindo e fazendo teste e é isso que os outros talvez queiram perceber também, né? Como que vai ser essa troca aí de visitações, né? Para poder realmente abrir, né? Os Estados Unidos tá assim, ele quer ver como que vai ser o comportamento no Canadá para ele. Mas enfim, eu acho que os Estados Unidos está próximo a abrir, ele não vai aguentar mais muito tempo, a pressão é muito grande, gente, principalmente com relação a esses vistos de trabalho. É um prejuízo muito grande, é uma coisa que tá assim, inacreditável. Então, mas vamos lá, eu vou responder algumas questões agora. Aqui, ó, o Álvaro falou aqui pra gente que há rumores, né, de que as fronteiras vão se reabrir, hein? Uai, gente, tá boa aí minha luz? Agora que eu percebi que eu tava com a luz baixa, hoje a live ficou um pouco escura, né? Enfim, que as fronteiras têm uma previsão de reabrir aí, né, em novembro, mas a gente ainda não sabe, tá, gente? A gente tá aqui no Brasil, ainda não tem nada assim muito claro, não, né? A gente vai esperar aí eles publicarem, mas vamos lá, né? Vamos seguindo, não podemos parar. Em relação ao visto de turismo, realmente já está fazendo entrevista? Então, os vistos de turismo, gente, eu falei, né? Ainda não retomaram. E aqui, a agenda tá pro segundo semestre de 2022, tá, Thaís? Então, é uma situação delicada também, né? Os vistos de turismo e negócios, o que tá acontecendo? Um acúmulo gigantesco,
né, de processos a serem renovados. Eu li já acho que foi no site da embaixada mesmo, tem umas informações, estatísticas, né, de número de vistos emitidos e tal. E eu li que em 2010 foram emitidos mais de 500 mil de vistos, tipo 580 mil vistos, em 2011 quase 800 mil, e a partir de 2013 ou 2014 ultrapassou 1 milhão de vistos emitidos para brasileiros, tá? Então o que acontece? Tá se acumulando, tá, no Brasil esse ano em torno de 2 milhões de vistos a serem renovados, só renovações. Imagina as novas emissões, né? Então, assim, a gente vai ter aí uma demanda, né, de muito trabalho, e a gente tá tentando garantir algumas pessoas sejam atendidas o quanto antes, né? Então, vamos lá. Meu agendamento está para 1º de novembro, que aflição. Tá todo mundo aflito, né? Tá todo mundo aflito, porque a gente tem um agendamento, mas a gente não tem certeza, mas a gente tem que acreditar, deixar ele bonitinho. E eu ainda penso que é o seguinte, quando o consulado informar, olha, oficialmente nós retomaremos as atividades na data X, Y, Z, né, no dia certo, pode ser sim que haja disponibilidade de mais vagas, porque diante dessa situação de pandemia, tá muito reduzido o número de vagas. Então, se eles vão retomar, a população já está praticamente, né, vamos falar assim, em massa já está vacinada, inclusive no Brasil, né, que acredito que em final de setembro, outubro, a gente já vai ter uma população assim, né, que provavelmente é quando eles vão anunciar algum tipo de reabertura, né, porque a gente sabe que até 30 de setembro, 100% sem atendimentos de rotina, né, então pode ser que aconteça aí em outubro, novembro, dezembro, ou que realmente retomem em 2022, né? A gente não sabe. Mas eu vou estar aqui trazendo notícia pra vocês, tá, gente? E aí, eu acredito que vão ser liberadas mais vagas, porque as pessoas estarão mais bem preparadas, né? Para esse momento, pessoal de entrevista. E os processos que são isentos de entrevista, eles vão receber normalmente. Eu acho que vai ter mais liberação também de horário, né? Para entrega de documentos, até mesmo por isso, porque não tem entrevista. E eles vão ter que agilizar, fazer um mutirão, né? Pra correr com isso. Porque tem muita coisa parada, né? Sobre a lei sobre viagens que não aconteceu na pandemia. Olha, Juan, eu não sou agência de viagens, né? Então eu não tenho como te informar muita coisa. Mas o que eu sei te dizer é o seguinte: com relação a alguns casos, são passíveis sim de reembolso. Esse reembolso pode ser feito, mas a lei permite que seja feito em parcelas, né? De forma dividida, que você receba em não sei quantas parcelas, é uma negociação. Ou a empresa que você contratou, ela precisa te reagendar, né? Te remarcar sua viagem, é uma nova programação, né? Mas perder, eu acho que ninguém vai perder, não. Inclusive, eu realizei uma viagem agora, 2 semanas atrás, uma viagem que já estava comprada há quase, no começo de final de 2019. Entendeu? Então, assim, a gente decidiu fazê-lo porque a gente já tava empurrando com a barriga há muito tempo, né? Remarcamos umas 3 vezes, 3 ou 4 vezes, não se lembro mais. Mas a gente realizou. Se você precisa remarcar, né, procura a empresa que você contratou e converse sobre isso, tá? Mas tem aí, inclusive, se eu não me engano, no Panrotas tem informações a respeito das regras aí, tá? O blog da Mundial Vistos. Inclusive no nosso blog mesmo, aqui ó, se você for no blog da Mundial Vistos, a gente colocou lá uma reportagem a respeito disso, tá? De regra de reembolso, regra que tá lá. Até dezembro de 2022.
Eles têm que prorrogar aqui, ó, meu staff aqui tá falando, me ajudando, até dezembro de 2022. Essas regras, elas podem ser aplicadas, né? Na realidade, virou lei. Olha lá no blog, viu? Entra no site, vai no blog e lá vai ter, você vai procurar lá. Oi, Vera, tudo bem? E para renovação, para quando está sendo agendado? Então, as renovações, gente, hoje, as renovações, que eu vou falar agora para vocês. A gente mexe nisso todo dia, o tempo inteiro, mas aqui a gente esquece de tanto que a gente mexe nisso. Então, olha, vistos de estudante, que eu falei que são os únicos, por enquanto, estão sendo processados. Os únicos não, né, gente? Imigrantes também. Tem vaga a partir de amanhã, ó, 4 de agosto, tá? Em quase todos os consulados. Agora, aqui, ó, primeiro visto a partir de, aqui, setembro, 19 de setembro de 2022. E renovações tá a partir de setembro também no Rio de Janeiro, tá? Mas depois vem outubro e nada, porque tem muito consulado que tá com a agenda fechada, tá, gente? Então são pouquíssimas vagas, né? E isso já são vagas novas que soltaram, porque o Rio, por exemplo, há um mês atrás, ele tava agendando para dezembro de 2022, né? Quem lembra disso? Eu achei até que ia começar os agendamentos de 2023 já. Então, vamos lá. O consulado abriu para visto de estudante, não abriu para J1 de au pair, que também é estudo e trabalho. Júlia, na realidade, o programa de au pair é um programa de intercâmbio, né? Lógico que envolve estudos que faz parte, né? É uma troca, mas o objetivo é uma experiência e uma experiência de trabalho, onde há uma troca, né? Trabalho, que envolve mão de obra. Então, é um visto de subcategoria de trabalho, apesar de ser J, né? Também não foi liberado ainda e a gente tá aí na grande esperança que liberem logo, né? A gente sabe que tem muita gente que tá no limite de idade, tem uma série de coisas, né? Mas a gente tem que esperar, né? Colocar na mão de Deus, que a hora que tiver que acontecer, vai acontecer, com certeza. Vamos lá. Qual é a renda mínima para uma pessoa no intercâmbio de 4 semanas? Então, Pardome, é o seguinte. O primeiro passo é você contratar a instituição de ensino, tá? Então, a instituição de ensino, ela vai definir para você qual será o custo, o valor que você tem que ter no mínimo, né, para se manter como meio de subsistência. Vai depender do estado, vai depender da escola que você vai morar, do tipo de moradia que você vai escolher, vai depender uma série de coisas. Então, esses custos, eles estão totalmente relacionados, quando é um visto de estudos, ao tipo de estudos que você vai fazer, ao estado que você vai estudar. Então, esse primeiro passo é na escola. E aí eu te falo mais. Você sendo aceito na escola, conseguiu comprovar tudo, foi elegível, a escola vai emitir um I-20 para você e você pode utilizar os mesmos documentos que você utilizou para provar para a escola que você tem condições, né? Tem meio de subsistência, tem tudo mais, inclusive para fazer o seu visto no Brasil, né? Fazer o seu visto no consulado americano no Brasil, tá? Qual renda precisa ter mais ou menos? Nicole. Olha, gente, essa pergunta não tem resposta, assim, né? Não é igual 1 mais 1 é 2. Qual renda precisa ter mais ou menos? Você precisa comprovar uma renda que te permite um meio de subsistência no Brasil. Ou seja, que você tenha como se manter, poupar também, né? Para realizar uma viagem para os Estados Unidos. Pensa que uma viagem para os Estados Unidos hoje, né, tem passagem aérea, tem hotel, tem o custo de alimentação, de transporte, tudo que você vai fazer lá. E que o dólar hoje para um brasileiro, né, tá num câmbio aí de 5,50 praticamente, né? Então essa é a conta que você tem que fazer, né? Mas ter esse meio de subsistência não é, vamos falar assim, não é o necessário, não é o que vai provar pro oficial consular que você é elegível para o visto. Isso é um dos fatores. Então,
você precisa provar esse meio de subsistência, você precisa provar que você tem no Brasil, né, motivos que te façam voltar, né, e retomar aqui no Brasil sua posição, né? Então, assim, é um histórico mesmo, né? Um histórico da sua vida social, sua família, seu trabalho, suas viagens anteriores, meio de subsistência, né? É uma série de coisas, são vários pontos, tá bom? Júlia Souza, pois estamos esperando maior tempão também, vocês estão falando aí sobre o J1 de au pair, né, gente? Ai, é tão triste vir aqui falar e não ter notícia a respeito desses vistos de trabalho. Mas assim, eu espero em Deus que logo, logo nós teremos essas notícias e eu vou vir aqui com toda a felicidade do mundo. A gente vai fazer uma live pulando. Sério mesmo, de verdade. Tá? Aprecio muito a vossa forma de comunicar. Muito obrigada. A Dani tá falando aqui, ó. Vocês estão tendo aprovação de visto F1? Sim, sim. Ô, Dani, na realidade, a maioria dos nossos F1 são aprovados. Ô, gente, ontem foi segunda. Eu fiz stories. Chegaram 3 passaportes com vistos de uma vez. Entendeu? Fora que a maioria dos nossos clientes estão retirando, né? Então, assim, ontem foram os que chegaram lá pra mim. Foram os, vou falar assim, como que é? Os recebíveis, né? As blogueiras falam, os recebidos. Ontem a gente teve os recebidos no Mundial Visto. Só visto americano de estudante aprovado. Maravilhoso. Então, assim, a grande maioria são aprovados. Pouquíssimas negativas. E quando acontece negativa, a gente conversa para entender direitinho o motivo da negativa. E normalmente se é um visto, negativa, normalmente, curso de línguas, porque quando é faculdade, tem bolsa, não acontece negativa. E quando acontece uma negativa e é um curso de línguas, normalmente é um período um pouco mais curto e normalmente a pessoa falha, né, porque o cliente que dá um feedback pra gente, a oficial diz que é falta de vínculos. Viu, gente? Por isso que o vínculo é muito importante. Porque se você está indo para estudar, para adquirir uma proficiência no inglês, em outra língua, o que vai te trazer um benefício, qual é esse benefício? Aonde você vai aplicar esse benefício? Por que esse benefício? O que você faz que isso é tão bom para você? Né? Hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer profissão exige o inglês, né, gente? No mínimo, é uma coisa meio que mandatória. Então, assim, isso é entrevista. Na hora que você faz a entrevista, você dá respostas bem dadas, né? Respostas eficientes e que garantem que o oficial entenda que aquilo ali é genuíno, essa proposta é verdadeira, né? Quem vai estudar por um período curto vai voltar e tem alguma coisa aqui esperando, né? Tem gente que estuda curso. Por exemplo, tem um cliente que faz medicina e que a faculdade dele, querendo ou não, vai retomar em janeiro. Acho que em janeiro de 2022, tá? Ele não estuda no Brasil, em outro país, mas vai retomar nessa época. Ele falou, nossa, eu tenho só esse tempo agora para estudar inglês. Falei, então prova para eles que é esse tempo, né? Então, assim, tem que provar que eu digo assim, explicar. Não tem que levar documentadamente algo que vai provar, mas você tem que explicar a situação e ser convincente o suficiente de que esse é o seu momento de ir e que isso é muito importante para você, né? A questão da proficiência mesmo, tá? Na língua inglesa. Então, vamos lá. Se já abriu para novos vistos? Ainda não. No caso de Estados Unidos, não, né, gente? Agora, tem Portugal, tá aplicando todas as categorias de visto, tá? Todas as categorias de residência e temporário, ou seja, de estudante, de investidor, religioso, de profissional autônomo, uma série de motivos, de aposentado, enfim. E tem aí Espanha também, né? A gente consegue aplicar visto de estudos. Então, assim, depende do país
E a gente tem que verificar a situação de cada um, tá? Mas a maioria já tá voltando aos poucos a aplicar, pelo menos, os vistos de motivos essenciais, né? E Gabi, tá boa. Para entrar F1 e F2. Porque eu tinha lido em algum lugar que estavam liberando só para o F1 entrar no país e F2 tinha que esperar. Não, gente, não existe isso não, tá? Isso aí é conversa... Aqui, ó, eu tive cliente que a esposa já tinha o F1 e ele foi sozinho fazer o F2 e pegou o passaporte e o visto e embarcou. Então, assim, cada caso é um caso. Isso aí é o seguinte, cada um conta a sua experiência, né? Então, assim, o F1 e o F2, como o F2 é uma extensão do F1, e eles disseram que só poderiam entrar nos Estados Unidos após, né, quem começava as aulas em agosto e no máximo 30 dias antes, era o F1, quando era pro F1, mas se o F2 tá junto, é óbvio, é a extensão do visto. Mas, por exemplo, para quem tá separado, né, tá indo separado, alguns casos eles seguraram um pouquinho. Mas eu garanto que, assim, é direito, né? Se a F2 é dependente, a extensão, não tem porquê. Não é porque um pode ir e o outro não pode ir, não. Né? A gente tem que entender cada caso para falar direito aí sobre essa situação. Porque o povo generaliza o que não é verdade. Bom, vamos lá. Quem tomar vacina Coronavac vai ter problema para entrar nos Estados Unidos quando as fronteiras abrir? Não, gente, eu acho que não é nem questão de ter problema, né? Se alguém tomou uma vacina que o governo americano não seja aprovada pelo governo norte-americano, a gente não sabe nada, porque não tem nada oficial a esse respeito ainda, né? Porque ainda nem se abriu as fronteiras sem as restrições atuais. É bem provável que exija-se uma quarentena ou algo, né, diferente. Pode haver alguma exigência, mas essas pessoas não serão proibidas de entrar de forma alguma, né? Agora tá no desembarque, vacina. E quem não vacinou ainda, por exemplo, os Estados Unidos vacina-se no desembarque, né? No próprio aeroporto. A gente tem aí, eu fiz live com tanto de gente, inclusive, que viveu essa experiência, né? Quem viu, tem lives aí no passado, tem aí no nosso feed, tá? IGTV. Já que o país não reconheceu a Coronavac no país, uso interno e não tem autorização. Eu vou pular aqui, que eu já respondi, tá? A resposta. Ei, Ana, haja pensamento positivo, né, Ana? Falar nisso aqui, haja pensamento positivo e eu tenho que terminar sua carta. Eu tô aqui, ó, de uniforme, acabei de sair da empresa, né? Eu saí da empresa e sento aqui e faço uma live. Aí, 9 horas mais ou menos, eu paro e aí eu vou fazer um lanche, jantar e aí eu vou dar mais uma trabalhadinha e aí depois que eu paro. Mas, Ana, o seu tá na fila, eu vou concluir, tá? Sua cartinha e a gente vai conversar sobre isso amanhã. Então, Luiz, com certeza quem tomou Coronavac não vai ser aceito nos Estados Unidos. Se o Canadá já divulgou que não vai aceitar, imagina os... Então, gente, na realidade não é que não vai aceitar. Você não vai ser impedido de entrar no país, mas provavelmente, você vai ter que ser submetido a uma quarentena, você vai ter que ser submetido a alguma coisinha diferente, né? Alguma regra específica, porque a vacina não foi reconhecida, tá? Mas não é não ser aceito no país, né? A gente tem que saber interpretar as coisas. Bom, Inglaterra precisa de visto para entrar? Inglaterra não precisa de visto para brasileiros, não precisam de vistos, né? Para entrar, desde que a permanência seja até 6 meses. Mas nesse momento de pandemia, tá? Precisa-se e tá tudo bem diferente, bem complicadinho, tá bom? Quem não viajou pode remarcar ou solicitar o reembolso e este será devolvido até 1 ano? Então, gente, Chélia Castro, é interessante você falar sobre isso, né?
A gente viu aí que o governo da Nova Zelândia publicou que vai reembolsar todas as taxas consulares para aquelas pessoas que aplicaram o visto, né, no ano passado, até 9 de agosto, se eu não me engano, que eram processos que tinham sido aplicados e que não foram concluídos devido à pandemia. Mas os Estados Unidos, em momento algum, oficialmente, eles abriram mão da taxa consular, né, informaram algum tipo de possibilidade de reembolso. Tá, gente? Porque eles estenderam a validade da taxa consular, tá? Até 2022, até setembro de 2022, né? Mas em momento algum eles informaram uma possibilidade para reembolso, tá? Não reembolsa. Uma vez paga, uma vez perdida. Se você desistir, se sua viagem mudar, se acontecer alguma coisa, não terá o dinheiro de volta, pelo menos até hoje, né? Se o governo, né, lançar uma nova regra, uma nova política, a gente também vai avisar para vocês, tá bom? A Vitória tá falando aqui, o consulado tá aberto? Tá aberto sim, né? Tá processando vistos de estudantes, vistos de imigrantes, mas os vistos de turismo ainda não estão sendo processados. Tá? Em todos os casos, o que indicamos é que remarque. Na realidade, o que o consulado faz quando ele cancela, né, uma entrevista, eles mandam por e-mail. A gente recebe, né, os e-mails todos. Só que a gente tem 200 pessoas numa conta, por exemplo. Então a gente recebe os e-mails. Olha, desculpa, conveniente, os agendamentos foram cancelados. Favor entrar, aí explica direitinho, né? Daí vem o link pra gente entrar e remarcar de novo de acordo com a disponibilidade, né? Então é isso. E não tem, por enquanto, quando pede pra remarcar, não é uma data específica pra remarcar pra você, não é nada pessoal. Então a gente tem que voltar pro sistema e remarcar pra data que tem disponível no sistema, que normalmente são datas bem à frente, né, gente? E é isso que tem causado, eu acho que assim, uma chateação muito grande, né, em todo mundo e com razão. Por isso que, imagina uma pessoa que está agendada desde março do ano passado e que está sendo reagendada e cancelada praticamente, assim, todos os reagendamentos que foram feitos até agora. Tem gente que a gente reagendou já 4, 5 vezes. Entendeu? Então, assim, é triste? Mas é um momento. E é um momento difícil. E a soberania é de quem? Do consulado. Então, se você ainda quer, mesmo assim, solicitar o seu visto americano, renovar o seu visto americano, infelizmente tem que se submeter a isso. Pode ser que venham surpresas, né, muito boas deles, né, com algum tipo de regra, até porque é tudo sistêmico, então eles sabem quem tá há mais tempo, né, cadastrado no sistema, quem já teve cancelamentos, 1, 2, 3, 4, 5 cancelamentos. Então, assim, pode ser que haja alguma coisa específica, diferenciada para essas pessoas que são mais antigas, né? Pode. E eu acredito que seria uma coisa muito justa, né? Só que eu não sei. É uma coisa trabalhosa, que leva tempo, né? A gente não sabe como que vai ser o comportamento, né, dos consulados no momento da retomada. Mas o que a gente tem que fazer? Garantir lá a sua datinha bonitinha, agendada e pacientemente aguardar, né? Que é o que eu tô fazendo, porque o meu também tá, viu, gente? Agendado, porque eu preciso renovar. Eu tô na mesma situação que todos vocês que vão renovar visto. Eu, minha filha, meu marido, então a gente tá todo mundo no mesmo barco. Tô querendo fazer uma coisa maravilhosa e que seja para todos nós, né? Bia, sobre o visto J1 para Work and Travel. Estou para viajar em dezembro, já estou sem esperanças. Então, Austin, eu acredito que até lá a gente tenha novidades, sim, né? Mas tá delicado. Tá delicado ainda, a gente sabe que tá bem delicado, né? Mas espera aí, né? Qualquer novidade eu vou trazer aqui. A gente vai ter que ter fé, né? E aguardar, tá?
Quando as fronteiras irão se abrir, a gente ainda não sabe. Existe aí uma especulação, né, para novembro de 2021, mas a gente ainda não tem certeza. Mas se Deus quiser, quem sabe? Se o Brasil avançar, né, gente? A gente tá vendo aí que o Brasil tá dando um show na vacinação. Eu tô até com orgulho de ser brasileira. Eu vi uma reportagem hoje que dizia o seguinte: o Brasil, ele bateu o recorde. Ah, gente, queria ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver que eu vou falar dela pra vocês. Tem batido recorde de... Aqui, ó. Sucesso. Julho tem alta de 31,1% na vacinação em média diária. Ou seja, parabéns, né? Então a gente vê que o Brasil, ele tem se sobressaído nesse quesito, né? Tem se preocupado com a vacinação, tem corrido atrás. Quanto mais gente vacinada, mais gente protegida, menos casos, menos recriminações com nós brasileiros, e aí sim, eu acho que as coisas vão começar a entrar todas nos eixos. E a gente tá aqui para esperar vocês. A Mundial Vistos está de portas abertas. A gente tem a nossa loja online maravilhosa. A gente tem os primeiros vendedores, gente, eles são espetaculares, super bem treinados, entendeu? Para dar aí as primeiras informações para vocês, até chegar um consultor, né, que vai desenvolver aí o seu atendimento, que vai te dar o melhor atendimento. Então não deixa para depois, não, né? Eu acho besteira. Depois, na hora que falar abril, vai ser um furacão de pessoas querendo fazer ao mesmo tempo. Aí sim vai ser um problema, né? Tá bom? Como está o agendamento para tirar o visto de turismo americano? Eu acabei de falar aqui, né, um pouquinho, Danilo, vou falar porque talvez você não tivesse aí, mas o agendamento tá pro segundo semestre de 2022, né? Quem quer renovar ou quer agendar o primeiro visto, já passou da hora, se tem uma programação de viagem pro ano que vem, tá? Vaga para entrevista K2. Gente, os vistos K, né, todos os vistos relacionados à imigração, quem tá fazendo os agendamentos é o próprio consulado americano. Então ele manda um e-mail informando: ó, seu agendamento está para o dia tal, favor entrar. Aí ele dá o passo a passo, que é entrar no sistema, criar a conta, confirmar essa data, marcar o CASV e preparar os documentos. A gente está aqui para te dar toda a assessoria. A gente também te ajuda na aplicação do seu visto K, tá? Mas quem agenda, quem manda o e-mail informando o primeiro agendamento é o consulado. Turismo, a gente tá achando, Rose, que só em 2022, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, gente, eu acho que eu vou parar por aqui, ó. A Mar Pedrosa tá perguntando: Bia, para ficar hospedada em casa de amigos lá nos Estados Unidos, precisa de carta convite? Ah, é legal. Na realidade, você pode informar, né, só. Você não precisa de ter a carta convite, mas é interessante. Se você, né, vai ficar na casa de um amigo... leva uma cartinha convite, uma cópia do documento para provar o status desse seu amigo, né? Que é para provar que é o status regular e tal. É legal para entrevista, né? É lógico que é um documento a mais para te dar um suporte, né? Ele pode não ser visto, apesar de tudo, é legal você levar. A gente vai informar isso tudo no DS 160. Mas, né, eu acho que dá uma segurança, né? Quando você tem documento, sempre dá uma segurança a mais e você acaba fazendo uma entrevista com mais tranquilidade, né? A Franciele Furtado tá falando aqui: boa noite, Bia. Cheguei agora, minha entrevista foi reagendada para março do ano que vem. Dê notícias sobre os vistos B, por favor. Se reabrir esse ano ainda, consigo adiantar? Então, Franciele Furtado, ó, minha xará aí no Furtado. A gente não sabe, né, como que vai ser a questão do retorno com relação aos atendimentos dos vistos de categoria B, que são os vistos de turismo e negócios. A gente tá achando um pouco complicado esse ano ainda, sabe? Mas a gente tem muita gente agendada, né, em outubro, novembro e dezembro. Então, assim, a gente nem quer pensar muito nisso, porque se houver o cancelamento, né, continuar o cancelamento mesmo, do jeito que foi cancelado até 30 de setembro, primeiro a gente trabalha 30 vezes mais, mas, né, a gente tá com um pouco de receio aí, viu? Pode ser sim que eles reagendem porque eles cancelem por causa desse retrocesso, né, que aconteceu esses dias. Vamos ver o que vai acontecer. Então, gente, é isso. Hoje eu vou ficar por aqui, mas eu pretendo trazer notícias novas pra vocês ainda essa semana, tá bom? Um beijo no coração
de todo mundo. Eu respondi bastante questionamentos. Obrigada a todos pela participação, viu, gente? E vai lá, se inscreve no canal do YouTube da Mundial Vistos. É um canal bacana demais, com um objetivo informativo muito interessante. Eu sou fã dele. Parece até que é um jabá, mas não é não. Eu sou fã dele de verdade, tá bom? Então, um beijo pra vocês, boa noite. Obrigada aí.